Professor, tinha uma galera que não estava conseguindo conectar e eu passei outro link lá, que estava mandando instalar o aplicativo do Teams, quando você ia para aquele link que o senhor tinha passado. Aí eu já passei um link novo lá, é o link que eu entrei, inclusive. Na verdade, o link que eu passei é exatamente esse link que eu tô na reunião. É, mas às vezes dá aí. Aí, agora a turma está conseguindo. É assim Não mesmo. sei por quê. Eita, vai eu e o... Finalzinho de semestre vai assim mesmo, danado. É, Ô, louco, meia semana de aula, de prova, hein, professor? Nós querendo se reunir para tomar uma gelada e você passando aula para nós, é brincadeira. Meu como notebook já estava longe já. Tá sem áudio aí, galera? Eu não sei se ele está falando, mas eu não Sem tô... áudio do professor. tá ouvindo agora? Positivo, hein? Estão ouvindo? Bem baixinho. Eita. E agora? Melhorou um pouco. Melhorou? Agora melhorou mais? Sim, tá melhorando. Mas tá dando para vocês ouvirem ou tá muito baixo? Ah, agora tá dando pra ouvir, sim. Ok, vamos lá. Então, o geoprocessamento ocorre aí o processamento de dados georreferenciados, tá? Criando um banco que permite fazer complexas análises aí, integrando dados de diversas fontes. E utilizando aí computador, aplicativos matemáticos que vão tratar todas essas informações. Que vão tratar todas essas informações e Vou tirar isso. Tratar todas as informações geográficas obtidas aí, tá? Então, a gente consegue, através desses sistemas aí, fazer planejamento urbano, como a gente falou na aula passada, análise de recursos naturais, entre outras coisas, tá? E no uso aí na nossa topografia aí, a gente pode obter dados em campo, né? Porque nós temos aí um aparelho, que é aparelho de GPS, para poder capturar informações aí na nossa área de topografia. Então, sistema de posicionamento global, ou GPS, né? Esse sistema veio para substituir o antigo NNS Transit,
que tinha várias limitações operacionais aí. Então, ele vai se dividir aí em 3 situações, em 3 segmentos: espacial, controle e usuário. O que é o sistema espacial? Ele constitui aí numa constelação de satélites, né, como o autor fala. São 24 são titulares e 7 são reservas. Não são geostáticos, ou seja, não estão parados, eles estão se movimentando, e eles ficam localizados a 20.200 quilômetros de altitude aí, tá? Em 6 planos de órbitas diferentes, com inclinação de 55 graus em relação ao Equador e com 12 horas de revolução periódica. Então, a função desse segmento é gerar e transmitir os sinais GPS, ou códigos portadores de mensagens de navegação. Então, vocês viram aí que é gigante a quantidade de satélites que a gente tem mandando informações para a gente, né? Segmento, isso é na parte espacial, tá? Na parte de controle, a parte de controle é responsável por toda a operação do sistema de GPS. O principal função aí é monitorar e corrigir e modificar parâmetros orbitais aí que tenham uma diferencinha aí na... Oi? Eu vou limpar. As ideias, né? Iludida. Vamos lá. Você olhando, é do banheiro. Aí, beleza. Você tem que pegar esse item 11 e reduzir ele, ou tirar ele, reduzir-o ao lado, algo desse tipo, entendeu? Professor, desliga o microfone do pessoal, por favor. Vou fazer isso. Acho que o pessoal já desligou. Não, acho que é todo mundo desligado. Então, vamos lá. Segmento do controle. O controle é exatamente algumas correções de erros, tá, pessoal? Então, vem aquela imagem de satélite lá do espaço. Ele vem para a Terra, faz a correção que tem que ser feita e é devolvida para os satélites e volta para os usuários, tá? Então, é o nosso segmento usuário. Ele representa toda a comunidade usuária do GPS. Somos nós, né, que utilizamos esse GPS. Então, ele tem a posição, velocidade, tempo, ele engloba aí os receptores, algoritmos, programas, metodologia, técnica, tudo que tiver dentro do nosso aparelho de GPS. Então, só para ilustrar aqui, então nós temos um monte de satélite aqui em volta da nossa órbita, né, da Terra. Então, o segmento espacial seria nosso satélite, que transmite para nossa para a Terra, né? Ali a gente tem alguns sistemas de controle que vão fazer essa parte de monitoramento e regulamentação, volta para o satélite e isso vai para os nossos segmentos do usuário. Ou seja, vai para a gente utilizar, né, a nosso sistema aí de GPS que a gente utiliza aí. Bom, funcionamento do GPS é relativamente simples, né, gente? É um assunto que é fácil da gente entender, porque é uma situação que a gente utiliza todo dia. Ou seja, todo mundo hoje tem um GPS dentro do seu celular, ou um aparelhinho de GPS para se localizar e tudo mais. Então, o que acontece? Existe um satélite,
ele vai transmitir, ele transmite um sinal continuamente de rádio, que a gente falou lá, da radiofrequência, eletromagnéticas, das ondas e tudo mais que a gente falou da aula passada. Então, ele fica transmitindo automaticamente, constantemente essas ondas, e elas vão contendo informações sobre a sua posição orbital, ou seja, exatamente onde você está, a sua localização naquele momento, tá? Então, é o seu referencial geodésico, tá? Então, junto com o satélite tem lá, além do referencial geodésico lá que a gente estudou, ele tem também um relógio atômico interno, que ele fica marcando o tempo constantemente. Então, quando você tem um receptor aqui de GPS, você vai receber as informações de, no mínimo, 4 satélites diferentes para calcular sua posição no globo terrestre. E essa onda do sinal eletromagnético vai ser transmitido pelos satélites, e é uma onda modulada lá, que ela é imediatamente antes de ser transmitida pelo espaço. Então, ele modifica aí o sinal eletromagnético para que ele transporte as informações necessárias para o posicionamento no momento da emissão do mesmo. Então, como ele tem uma onda eletromagnética constante emitindo, gente, nós vamos ter 4 satélites, pelo menos, que vão pegar o sinal e enviar para vocês, quando vocês estiverem com um GPS solicitando o sinal dele, tá? Esses satélites vão calcular a distância linear, subtraindo o tempo medido pelo relógio interno dos receptores e os valores de tempo registrado. Ou seja, ele vai fazer exatamente o que a gente conhece em física no nosso ΔS lá. Ele vai pegar a velocidade média pela variação de tempo e vai achar o local onde você está, tá? Como as ondas aí viajam a uma velocidade da luz, então é muito rápido, tá? Você consegue ter quase imediatamente onde você está. Quem trabalha muito com GPS ou com Waze, principalmente o Waze, e viaja com o Waze, no Waze tem a opção de velocidade. Você colocar com a velocidade do seu veículo lá. Vocês vão ver que tem entre o velocímetro e o GPS tem uma diferencinha lá. Tipo, se você acelerar, ele vai demorar um tempinho para chegar na velocidade que você está. Exatamente por causa dessa frequência de onda e diferença que está tendo aí de um sinal do GPS para o seu GPS, tá? Do satélite para o seu GPS. Esse reloginho que dá a diferença aí. Da mesma situação, a gente tem aqui um aparelho de GPS topografia para fazer georreferenciamento, e ele consegue fazer latitude, longitude e altitude, como a gente já falou, né? Tem diversos modelos aí, e é um instrumento para a gente medir ou georreferenciar a nossa localização quando a gente estiver fazendo uma medição topográfica, tá? Já falamos de georreferenciamento, falamos tudo isso, então isso é um aparelho de GPS. Como funciona? Você põe o aparelho lá, é como se fosse um aparelho de GPS do nosso celular, tá? Ele tem um pouquinho de sinal, um pouquinho não. Ele tem uma metodologia muito mais avançada, tá? Então a recepção dele vai ser muito melhor, tem um receptor muito maior e uma precisão muito mais exata do que um celular de vocês, tá? Como nós falamos, tem diversos fabricantes aí. Os mais sofisticados são os computadores de aviões e navios, e os nossos GPS aí, geodésicos aí, para poder fazer leituras. Pessoal, dúvida até aqui? Não, professor. Ok, vamos lá. Os receptores
geralmente são bem pequenos, tá? Eles decodificam todo esse sinal de satélite, de vários dados que eles recebem, e vão fornecer todas as coordenadas do sistema de coordenadas aí, armazenando dados nos nossos receptores, tá? Esse nosso receptor de topográfico, gente, que a gente usa, ele trabalha com softwares, né, dentro dele, então você consegue acumular dentro dele vários dados, tá? Então ele vai armazenando, depois você pode descarregar todos esses dados junto a um computador e fazer toda a parte aí de topografia necessária que vocês precisarem, tá? Então, esse GPS, quando a gente trabalha com ele, ele pode fornecer para vocês coordenadas horizontais, tá? Elas estão bem próximas aí da nossa coordenada local, onde a gente tá? Ela vai também fornecer coordenadas geodésicas e UTM, tá? E também planimétricas, né? Que são constituídas aí de alfanuméricos aí, de uma posição no espaço aí, longitude e latitude aí, de forma angular. Resumindo aí, tá? Esse sistema que a gente tem de topografia, se eu precisar fazer uma colocação de uma coordenada horizontal de um ponto, por exemplo, quando a gente vai fazer a nossa leitura em teodolito, a gente precisa saber exatamente qual ponto que a gente está lá. Então, uma das situações, esse aparelho consegue fornecer para a gente, tá? Ele faz uma coordenada horizontal num determinado ponto que eu esteja e eu quero esse ponto para saber, para iniciar exatamente uma leitura no meu teodolito. Então, lembra que a gente precisa ter, primeiramente, um referencial. E para ter esse referencial, é aí que eu vou pegar. Ele pode também me fornecer um sistema UTM, tá? Que a gente já viu também, que é o sistema de coordenadas, ou ele pode me dar também em forma angular, como se fosse um globo terrestre. Então, ele vai me dar por latitude e longitude e vai achar meu ponto exato lá onde eu estou, já considerando a curvatura aí da Terra, tá? O ângulo, né? A forma angular da Terra. Só é possível a gente conseguir determinar essa latitude e longitude com precisão com o DGPS, tá? O DGPS, esse posicionamento relativo aí, a gente tem um posicionamento por ponto, existem 3 tipos na realidade, tá? De posicionamento. Existem posicionamento por ponto, posicionamento relativo, estático e posicionamento relativo cinético. Então, através desses 3 pontos, eu consigo achar em tempo real exatamente o que está acontecendo, tá? Então, posicionamento por ponto, ele vai utilizar o GPS de uma frequência, geralmente utilizando para navegação de baixa precisão e levantamentos expedidos. Então, esse é um posicionamento por ponto que a gente está falando lá, que a gente precisa de uma determinada localização. Então, ele vai te dar um ponto exato que você está. Posicionamento relativo estático. Eles usam 2 ou mais receptores, tá? Eles ocupam simultaneamente as estações base móvel, observando os mesmos satélites para determinação de uma base maior que 20 km. As estações são ocupadas por 1 hora ou mais, o que confere um método de grande precisão. Aqui, gente, quando a gente fala desse posicionamento estático,
É como se você fosse fazer um georreferenciamento, se você quisesse pegar uma área determinada e colocar, tipo, 2 ou 3 aparelhos ou 4 aparelhos de GPS em pontos distintos, tá? Eles vão ficar emitindo sinais simultaneamente e ele vai ficar por um período muito maior, ele vai ficar aí por 1 hora ou mais de 1 hora processando dados, e esse processamento de dados ele vai dar realmente uma precisão enorme do levantamento que eu estou fazendo, tá? E posicionamento cinemático. Ele usa no mínimo 2 receptores, um fixo, que é uma base, um outro móvel, que permite a determinação de um ponto de interesse. A gravação de dados pode ser feita pela estação móvel, pela estação base e móvel, respectivamente, as duas. Gente, esse sistema aqui é o sistema utilizado para navegação de aviões, de aeronaves, né, navios e tudo mais. Eles vão ser no determinado ponto fixo, ou seja, talvez a torre de controle, ou assim seja, e ele vai transmitindo a correção aí para os usuários. Então, ele consegue deixar bem a pessoa que está usando aí bem localizado através dessa transmissão, tá? Então, tanto que geralmente quando tem um avião, o pessoal fala, o avião está no meu radar, ele está no radar por causa dos satélites, porque ele tem um transponder no avião, no navio, e esse transponder mostra a localização geográfica que ele está, e quando eles perdem o sinal do radar, quando alguma coisa aconteceu com esse transponder, ou seja, ou ele foi desligado, ou o avião caiu. Então, isso é um posicionamento via satélite de ponta a ponta para saber onde ele está. Então, primeiro tem que ir para uma torre, para depois ele retornar com correções para o usuário. Dúvidas, pessoal? Dúvidas ou não? Não. Hoje ninguém vai ter dúvida, né? Então vamos lá. Técnicas de observações segundo aspectos clássicos aí, tá? Então a gente tem uma técnica de observação dos códigos enviados e recebidos, tá? Ela vai ser usada para navegação em tempo real. Então, os satélites e os receptores são programados para gerarem sinais de código no mesmo instante do tempo. Então, ele tem uma escala estável e é sincronizada pelo tempo universal coordenado aí por UTC, tá? Como as distâncias de satélite é maior do que 2.000 quilômetros, o sinal emitido, ele chega com atraso ao receptor que correlaciona o código recebido com a réplica do código gerado pelo seu oscilador e determina o atraso. Ou seja, quando vocês pegam o GPS de vocês, que a gente estava falando, a gente tem um delay aí, né, no nosso tipo de recepção. Então, tenho lá, pego meu GPS, vou programar que eu vou sair de viagem agora e mando o meu sinal infernando para o meu satélite que eu estou começando a trabalhar com ele. E aí ele começa esse receptor, começa a imitar várias respostas, mas ela tem um delay aí de dados transmitidos, tá? Então, quando a gente fala dessa distância de receptor para o nosso satélite, a gente pode fazer uma correção de erros aí, tá? Então, vai ser o erro do relógio aí e
nós temos essas coordenadas satélite, coordenadas receptor, e quando a gente faz essa correção, a gente consegue corrigir o pequeno erro que tiver aí do nosso GPS. Técnicas de observação das fases das portadoras. Então, os receptores nessa técnica são capazes de contar a quantidade de ondas recebidas a partir do início da observação. Porém, não consegue medir o número inteiro de ondas, tá? Desde o início da observação. Então, nesse caso, a distância é medida contando o total de ciclos da onda portadora multiplicando pelo comprimento nominal das ondas, do jeito que está a forma aí embaixo. Então, o que acontece? Ele muda o jeito de fazer as leituras. Ele não vai ser por comprimento de ondas, mas por ciclos de ondas que ele está recebendo, tá? Nas duas técnicas que a gente abordou aí, as duas técnicas que a gente usar aí, a gente precisa fazer essa correção de erro, tá? E como a gente tem aí algoritmos super sofisticados aí, a gente tem vários receptores aí que utilizam processamento em vários outros recursos e sinais possíveis, tá? Então, a eficiência hoje do sistema GPS é muito precisa, vamos dizer assim, muito mais precisa do que qualquer outro sistema que a gente utilize aí para nossas medições. Alguns fatores que vão alterar a precisão do nosso GPS, por ele ser um sinal aí fora da nossa atmosfera terrestre, a gente pode sofrer algumas interferências aí de vários fatores, tá? Então, pensa lá que a gente tem um satélite a 2.000 quilômetros e eu posso ter vários fatores que vão influenciar na minha recepção aqui na Terra, tá? Uma delas, disposição geométrica da constelação, ou DOP, Dilution of Precision. Só um segundo, pessoal, que eu acho que tem alguém no WhatsApp. Então, o que acontece? A gente tem os satélites que estão dispostos no espaço, em alguns instantes de observação, ele vai influenciar diretamente na nossa precisão de GPS, tá? Então, às vezes, a geometria do satélite, ele se torna importante, principalmente para se usar o receptor de GPS. Tipo, próximos de edifícios, montanhas, vales, cânions, florestas. Então, tem horas que você está olhando lá no seu GPS e vai ver perda de sinal GPS, tá? Por quê? Porque eu tenho algumas situações aí que vão falar, eles formam uma sombra, tá? Então, depende da geometria onde o satélite está, onde ele está, o nosso satélite, ou mesmo se esse satélite ele não consegue transmitir sinal normal e ele transmite primeiro para um receptor para depois mandar para o nosso GPS, tá? Nessa situação aí, se você tiver em algum lugar que forme sombras, que nem eles falam, próximos de edifícios, montanhas, vales, cânions, florestas, pode ser que não pegue o GPS, tá? Técnica utilizada e sinal observado em medição estática e cinemática. Geralmente é uma fase onde tem uma melhor precisão e a aplicação estática geram resultados melhores. Então, se deve escolher bem a técnica e o sinal de acordo com o objetivo do uso.
Tem algumas situações, gente, que você consegue ter um melhor sinal de GPS. Então, dependendo do que você está fazendo, como você está usando o seu aparelho, tem alguns lugares, em algumas medições, ou tipos de sinais, porque aí você consegue alterar alguns sinais na própria programação do sistema de GPS de vocês, que vocês conseguem um código melhor, uma leitura melhor. Então, depende aí de como você estiver usando, você consegue um sinal melhor dos satélites. Modelagem ou eliminação dos efeitos atmosféricos. A precisão sofre um retardo do sinal devido aos efeitos causados pela ionosfera, e quanto mais afastada a estação da base estiver, maior vai ser o efeito sofrido da estação móvel. Então, uma coisa lógica, se você tiver com uma estação muito longe, tá? Esse satélite estiver num local longe do sinal que está mandando para o seu celular, para a sua estação móvel, então um dos satélites, se ele estiver muito longe, ele vai ter um efeito maior aí da nossa ionosfera e vai causar mais interferência e vai ficar mais difícil de se conseguir o sinal, né? Tem uma interferência dele aí. E a ionosfera, que possui aí elementos livres que causam obstrução do sinal. É uma região da atmosfera entre 100 e 1000 quilômetros acima da superfície da Terra. Então, lembrando, gente, que a gente fala o seguinte, quando vocês falam que o satélite tem uma velocidade da luz, lembrando que ele tem a velocidade da luz, mas isso não significa que é a velocidade da luz no vácuo, tá? Então, ele tem vários fatores aí que podem interferir no nosso sinal de GPS, dando um grande problema aí no nosso sinal. Eu acredito que todos vocês, com os GPS de mão, já passaram por várias situações iguais a essa, tá? Então, às vezes, nos celulares nem tanto, mas quem tem aqueles aparelhinhos de GPS, que usa os aparelhinhos de GPS, aqueles portáteis, principalmente nessa sinal de observação na medição aqui, você consegue programar alguns satélites para que ele faça a recepção, tá? Então, eu vou tentar achar os satélites que estejam mais próximos, que tenham uma estática melhor, que não tenha nada que esteja atrapalhando em volta e tudo mais. Hoje, os celulares, alguns mais modernos, talvez até dê opção de mexer no tipo de satélite de recepção, mas eu acho que a maioria não dá para mexer no satélite, não. Mas eu tenho certeza que todos vocês já passaram por algum problema de perda de sinal, mesmo estando viajando ou algo assim, da perda de sinal de GPS. Se você tiver no Waze, o que vai aparecer siga na rota destacada, a perda de sinal de GPS, ou seja, ele não consegue te dar a localização que você está naquele momento, mas ele mantém a rota que você estava indo, mas a rota é pelo Waze, é um algoritmo matemático, mas o GPS não consegue localizar você, nem te dá atualizações do que está acontecendo. Vocês já tiveram problemas assim? Já tive sim, professor. É muito comum perder sinal de GPS. Graças a Deus já não uso mais aquele GPS antigo. O antigo era pior porque você precisava de pelo menos 3 satélites nele dependendo de como ele era configurado, ele pegava satélites muito longe. Sim. E ele tinha um outro problema. Aliás, esse ainda tem problemas mesmo nos novos, mas já é menos, que são quando o dia está nublado, tá? Então, o sinal também perde bastante. Que vai ser o problema aí da nossa ionosfera aí.
se você tiver um tempo muito nublado, ele vai perder bem o sinal de GPS aí. Não que ele vá perder o sinal hoje, tá, gente? Ele não perde mais sinal, mas fica bem comprometido. É tipo no jogo do Palmeiras e São Paulo, céu nublado daquele jeito, a gente tentando assistir no gato e só dava codificado por causa do céu nublado, né? E não deu certo? Não assistiu? Oi, professor. Vocês não conseguiram pegar o sinal? Eu não entendi, cortou. Não, o sinal entrava e saía por causa do céu nublado, quase que eu não assisto Palmeiras e São Paulo. Porque aí ele começa a dar um delay maior e começa a dar problema na imagem. Isso acontece. Ele começa o famoso travar, né? E falo para vocês, se tiver uma chuva com raio, essas coisas, ou as nuvens estiver muito carregadas, aí piora ainda mais o sinal. Aí tem uma interferência direta. Outros problemas que podem acontecer aí, tá, gente? Troposfera. Aí já é o contrário das nossas nuvens, né? É quando o tempo está muito seco ou muito úmido, eles vão atrasar a transmissão do sinal também. Ângulo de elevação do satélite. Quanto mais elevado o ângulo do satélite, menor o resultado da transmissão. Ele sempre tem que ter um ângulo maior do que 15 graus, tá? Às vezes a gente fala que parece brincadeira, a gente não consegue. É que assim, esses ângulos de elevação de satélite, toda essa parte, a gente não consegue fazer, mexer nos satélites, né, gente? Mas assim, depende do posicionamento que você está. De novo, a gente não consegue nos nossos GPS mexer com isso, mas a gente consegue. Quem tem aí antenas de satélite aí, sabe que vocês conseguem mudar a elevação da sua recepção, né? Então, seu receptor aí, você consegue mudar as elevações. É a mesma situação aí quando vocês estão trabalhando com um GPS em campo, como a gente está falando de campo, não um GPS de sistema de celular, né? Então, a gente está falando de uma área, de um aparelho de GPS para fazer um levantamento topográfico, então a gente consegue mudar aí algumas características dos nossos satélites aí e tentar achar o melhor ângulo para o nosso satélite para poder aumentar o sinal, tá? Então, sempre pensando aí que a gente está falando de equipamentos de GPS para topografia. A gente cita bastante aí o nosso celular, porque é uma coisa que a gente tem, usa no dia a dia, a gente conhece, a gente sabe como funciona, e dá para ver melhor, entender melhor o que aconteceria quando a gente fala em perda de sinal e tudo mais. Mas vamos lembrar que a gente está falando de topografia. Então, aquele aparelho lá que parece um astronauta lá de capacete, pegando sinais para a gente se localizar pontos de referência nossos na Terra. Outro problema que pode dar problema de sinal é a rotação da Terra. Então, o movimento de rotação da Terra não é regular e às vezes ele tem uma variação aí. Aqui fala variação de longo e curto período, mas geralmente são curtos períodos que a gente precisa desconsiderar aí de uma variação aí quando você está num sinal de um satélite, ele vai passar para outro satélite, tá? Erro do relógio de satélite é o de tempo entre a diferença entre o tempo do satélite e o tempo do sistema de GPS. Esse aqui é aquele que eu falei para vocês, que a gente vai ter um delay. Então, com o GPS, um jeito da gente ver real, uma situação real, é quando você está na estrada com o Waze, daí você estabiliza a velocidade a 90 km por hora, vamos supor. Lógico que o Waze vai dar um pouquinho diferente, porque ele está puxando por satélite.
e aí ele vai te dar uma velocidade, talvez 88, 87, mas não dá muita diferença. E se você aumentar bruscamente a velocidade, você vai ver que o seu velocímetro vai ser bem rápido e vai demorar um tempo para o Waze identificar que vocês aceleraram esse carro. Então, esse é o delay que a gente tem de relógio de satélite. Então, às vezes a gente pode ter uma diferencinha aí mínima, tá? Lógico, gente, que quando vocês falam aí de receptores, de aeroportos, de barcos, em porto, de navio e tudo mais, existem algoritmos que corrigem esses erros, tá? Porque aí eu preciso aí de centésimos de segundos para ter. Você imagina um avião, ele voa a 900 km por hora. Então, se eu perder um segundo dele, ele muda a posição completamente. Então, ele tem. Os algoritmos corrigem essas diferenças aí para poder utilizar esse GPS, tá? Erro do relógio do receptor. Mesma coisa. Diferença entre o tempo recebido e o tempo do sistema do GPS, tá? Praticamente é a mesma situação que a gente falou lá em cima, tá? Só que agora eu tô falando do receptor para o GPS. Leitura da altitude de um ponto. Quanto mais próximo do nível do mar, maior vai ser a variação do erro, pois o sinal vai ter que ultrapassar a troposfera e a ionosfera em suas diversas camadas, podendo ser afetado ou refratado. Quanto mais alto for o local da posição do GPS, menor vai ser a variação de erro. Bom, isso é uma coisa meio lógica, não sei se seria tão lógica, mas quando a gente fala em sinal de GPS, quanto mais alto você tiver, vamos colocar aí, hipoteticamente falando, mas mais próximo do satélite você vai estar, tá? Então, quanto mais alto você está, mais próximo do satélite, menor é o erro. Quanto mais próximo do nível da água, a gente sabe que o nível da água, para a gente, é o nível mais baixo, né? O nível 0 lá é o nível do mar. Então, é o nível mais baixo que a gente tem de consideração. Então, o erro do nosso posicionamento pode ser maior nessa situação. Aplicações do sistema GPS e programas de pós-processamento. Então, que nem a gente falou, né? Quando você faz vários processamentos com o nosso GPS, depois você consegue jogar direto no nosso programa aí, e através de softwares aí a gente consegue fazer alterações aí, tá? Então ele pode ser utilizado por diversos profissionais e usuários comuns, e pode também ser usado na navegação aeronáutica, na navegação náutica, na navegação terrestre no campo, na navegação terrestre urbana de veículos, com a função de orientar, deslocar em grandes cidades, na agrimensura para demarcação de terrenos, nas máquinas usadas na agricultura, para orientação de guarda florestal, em trabalhos de prospecção e exploração de recursos naturais, na orientação de geólogos, geógrafos, de arqueólogos, bombeiros. Bom, hoje ninguém vive mais sem GPS, certo, gente? Na nossa agricultura, a gente já utiliza equipamentos agrícolas, né? Aqueles máquinas agrícolas, colheitadeiras, pulverizadoras, elas já trabalham com um sistema de GPS. Ou seja, eu não preciso mais de ninguém pilotando meu equipamento.
Lógico que nós já estamos entrando na nossa era de veículos também sem, sem, oi? Autônomos. Autônomos, sem motorista. Lógico que é um sistema um pouquinho mais complexo, porque eu tenho outros veículos na rua, né, outros prédios, obstáculos e tudo mais, mas ele também vai funcionar por sistema de GPS, tá? Nós temos o Porto de Roterdã, quem quiser depois pesquisa aí, eles já trabalham com sistema de GPS para descarregamento de containers. Lá não tem mais motoristas, eles já têm as rotas definidas por GPS, então para onde ele tem que ir, para onde ele tem que fazer, eu consigo alterar essas rotas, então ele vai, é um caminhão autônomo também, que só cabe um container, como se fosse um carrinho de container, ele chega até o navio que está sendo descarregado, o cara coloca o container em cima dele, ele automaticamente sai, faz a rota que ele tem que fazer e levar para o local onde ele vai armazenar os containers. Então, hoje, gente, dificilmente que a gente consiga pensar, não dá para imaginar uma vida sem GPS. Se eu vejo, não, porque assim, venhamos e convenhamos, eu sou bem mais velho que vocês, eu sou da época ainda que não existia GPS, que você parava no posto de gasolina e perguntava onde é a rua, ou se não você parava próximo de uma prefeitura, tudo era mais fácil era perguntando, né? Hoje, qualquer lugar que vocês falam de ir, o pessoal já fala, põe no GPS. Eu preciso ir em tal lugar, eu ponho no GPS e me viro. Então, hoje, dificilmente alguém conseguiria viver sem GPS, tá? Nós já falamos bastante sobre eles, então, toda essa parte de busca, de demarcação, tudo que você precisar hoje, nós precisamos de um GPS, tá? E qualquer um usuário acima de um receptor GPS pode acoplar o aparelho a um microcomputador ou notebook e, através de um editor, inserir, modificar ou excluir coordenadas de pontos gerados no receptor, tá? Pessoal, é interessante assim. Quando a gente fala de receptor de GPS, eu acho que a gente até falou aula passada, tem alguns receptores que você consegue conectar no seu computador e alterar rotas, alterar várias situações dentro do próprio GPS e mandar informações do software aí para ele entender o que você quer fazer. Então, algumas situações aí, alguns softwares têm aí esse TrackMaker, tá? Ele foi feito para o usuário para utilizar o GPS profissionalmente, ou seja, ele precisa de cálculos de área, transferência de dados por Excel, exportação para AutoCAD, Arquivio e outras funções, tá? Esse software é pago e tem disponível para compra aí, tem um site, quem quiser comprar, não é muito barato, mas o que acontece? Eu pego toda a minha informação de GPS e eu consigo transformar ele em cálculo de área, consigo fazer desenho com AutoCAD, visualizar no Arquivio, consigo fazer um monte de situações aí só com as informações recolhidas no meu GPS, tá? Esse MapSource é um programa da Garmin, ele também permite criar, mas aí já é mais aqueles GPS manuais, né, que a gente usa aí, porque você vai mais manipular rotas e trilhas, tá? Que é o que dá para fazer no Garmin, lá no GPS da Garmin. Tem esse Basecamp aí, que também é um dos programas Garmin, ele permite aí você criar e editar waypoints, rotas e trilhas e desenhar trajetos e importar esse desenho dos mapas em 2D e 3D. Então, no seu computador, você consegue transferir para os seus dispositivos de GPS. Também aquele dispositivinho pequeno de GPS, tá, gente? Então, eu consigo trazer para o meu computador,
editar em mapa 2D, 3D, então consigo colocar imagens, mudar trajeto, fazer um monte de simulações lá. E depois eu consigo pegar todo aquele conteúdo que eu editei no meu computador, jogar de volta para o meu GPS e vai aparecer lá no GPS toda a trilha que eu fiz lá, com desenho em 3D, com rotas, com novas situações, com novas trilhas e tudo mais. Bom, de novo, ele fala que esses programas permitem ao usuário, inclusive, o uso de mapas para localização de pontos durante transferência de coordenadas e tudo mais. E o nosso avanço tecnológico cada vez mais abre o leque maior de GPS que a gente estava vendo até agora, e nós não conseguimos mais praticamente viver sem GPS. Uma das coisas básicas, gente, do GPS é que quando vocês compram um celular, a primeira coisa que você está configurando, ele pergunta se ele quer que seu celular monitore sua localização, não é isso? Sim, sim. É o GPS? Isso. É o GPS. Então, eu tenho hoje softwares que eu consigo monitorar onde esse celular está. Caso de furto, é o mesmo caso de sequestros, caso de acidentes, já teve vários acidentes, muitos acidentes que já foram de pessoas que desapareceram, na realidade foram acidentes, né? Lógico, vamos colocar que tem sinal de internet no local, né? Ou um sinal de GPS, pelo menos no local. E eu monitorar e localizar o celular da pessoa, e daí você vai acompanhando até achar onde está o celular, e a partir desse ponto que você acha o celular, a localização, você consegue achar a pessoa. É um negócio meio espião, né, gente? Porque ele sempre vai estar indicando onde você está. Mas às vezes é uma situação bem útil aí para quem quer, pelo menos, ser encontrado, né? Então você consegue entrar no sistema, ele te dá o posicionamento real de onde está essa pessoa naquele determinado horário. Vocês já fizeram esse teste? Sim, a gente sempre. Eu uso direto. Você consegue pegar e localizar onde está o seu celular. Sim, professor. Vou perdendo o celular. A gente usa bastante. Pessoal, alguns, que nem a gente falou Google Map e tal, alguns desses softwares vocês conseguem utilizar mesmo para topografia, tá? Em situações, de novo, que nem a gente falou, para orçamento, ou situações que não necessitem muita precisão, tá? Então, se vocês vão fazer tipo um levantamento que não seja muito preciso, vocês podem usar até o GPS do celular de vocês. Caso contrário, vocês precisam realmente de um aparelho de GPS que tenha uma confiabilidade grande. Existem aparelhos portáteis pequenos, não é esse que a gente usa de carro, tá? É aparelho de GPS mesmo. É aqueles que às vezes vocês veem em filme, que o cara tá com um aparelhinho de GPS que ele dá a localização, tem norte, sul, tem um monte de situações lá do GPS. É um aparelho próprio para isso, porque ele tem uma precisão muito grande, tá? De satélite. Então a gente precisa, aí você precisa utilizar um tipo de GPS dessa natureza, tá? Tem vários utilidades, que nem a gente falou,
para localização, para geologia. Quando a gente fala de geologia, às vezes o pessoal fala, mas o que um geólogo vai usar um GPS? Vai, principalmente para poços de artesiano, quando eles vão fazer, eles usam o posicionamento de GPS para saber onde exatamente vai ser perfurado o poço, porque eles têm que passar a coordenada depois para o CETESB em UTM, tá? Tanto CETESB como da AE, eles têm que passar todas as coordenadas em UTM para eles, onde está exatamente localizado esse poço. Então, eles precisam de um GPS com confiabilidade, não pode ser aqueles de celular, não, tem que ser um aparelho de GPS, tem que gastar um dinheirinho aí, para poder saber onde está sendo localizado toda essa situação aí. Pessoal, dúvidas sobre GPS? Não, é tranquilo, senhor. Uma coisa que a gente mexe todo dia, você vai aprendendo as funcionalidades. Ó, pensando que quando vocês forem fazer em área profissional é completamente, não é que é completamente diferente, é o mesmo sistema, igualzinho do jeito que faz, mas a precisão é completamente diferente. Você tem funções aí que você pode alterar, tipos de satélite, tipos de sinais, tem um monte de configurações diferentes aí, tá? E eu consigo pegar a partir disso com softwares especializados, transformar toda aquela parte de dados em projetos reais, tá? Tranquilo então, pessoal? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Ok. Bom, como eu falei para vocês, hoje a aula era rapidinha, a última aula do semestre, né? Era um assunto, vamos falar aí, como disse Michel, do dia a dia, né? Que a gente hoje, GPS é uma coisa que é realidade, não é nem bicho de sete cabeças. Então, o que a gente tinha passar para hoje na aula era isso, pessoal. Então, agora está aberta a perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem. Nenhuma dúvida? Pra mim deu tudo certo, Sérgio. Tranquilo, professor. Tudo certinho? Tudo certo. Então, tá bom. Como ninguém perguntou que ia cair na prova, então eu ia falar as perguntas e respostas, já que ninguém quer saber, então a matéria de hoje foi dada, então. Mas aí não tem graça, né? Aí não Muita tem emoção. graça. Aí vocês buscam pelo Google, que também pode ser feito por GPS. Você vê, né, como que é útil o GPS. Pessoal, então, o que a gente tinha para falar hoje era isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, se vocês tiverem dúvida até antes do dia 27 na prova, pode me chamar no WhatsApp, que eu respondo para vocês. Então, tenham uma boa semana, um bom final de semana, uma ótima prova e, se Deus quiser, vocês vão tudo bem na prova, umas ótimas férias. Até o próximo semestre pegar uma outra matéria para a gente ter aula junto de novo. Até o próximo semestre. Com certeza alguns vocês vão pegar comigo. Não escapa, né? Sai para um lado e pega do outro. Escapa. Falou, Sérgio. Um abraço. Das matérias. Um abraço, Sérgio. Obrigado pelo semestre aí, viu? Imagina. Obrigado a vocês. Um abraço. Falou, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Falou, professor. Boa noite aí. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, eu.